Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no encontro número 62, estamos na última parte do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Vamos lá, então. Caridade com os criminosos. Item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir completa fraternidade entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Devem amar os desgraçados, os criminosos, porque são criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, quando se arrependerem, como também a vocês, pelas faltas que cometem contra a sua lei. Considerem que são mais repreensíveis e mais culpados do que aqueles a quem negarem perdão e compaixão, porque quase sempre eles não conhecem Deus como vocês conhecem, e muito menos será pedido a Ele do que a vocês. Então, aqui, ele diz que uma das principais características da caridade é a fraternidade completa. Fraternidade não apenas com as pessoas que eu gosto, não apenas para as pessoas que pensam como eu, mas para com todos. Aí ele continua aqui no texto: devem amar os desgraçados, os criminosos, porque são criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, quando se arrependerem, como também a vocês, pelas faltas que cometem contra a sua lei. Considerem que não são mais repreensíveis e mais culpados do que aqueles a quem negarem perdão e compaixão, porque quase sempre eles não conhecem Deus como vocês conhecem, e muito menos será pedido a Ele do que a vocês. Então, aqui, né, é aquela situação que a gente sempre coloca. Nós estamos estudando essa belíssima obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quanto mais a gente estuda, maior é a nossa responsabilidade em seguir os passos, em seguir os ensinamentos que Jesus deixou. E aqui ele coloca uma forma, de uma forma, de uma forma muito clara, que devemos amar os desgraçados, os criminosos, porque eles também são criaturas de Deus. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas atitudes que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo considera apenas como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consideração que lhes acrescentais. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com pessoas que não precisam de esmolas, mas de palavras de amor, de consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Então, nesse texto, o que ele coloca é uma extrema verdade, né? Nós estamos permanentemente errando. Eu não estou aqui
falando, quando eu falo de erro, eu não estou falando assim de um crime grave, né? Eu estou falando de qualquer atitude, de qualquer pensamento, de determinadas emoções que nós temos em desconformidade com as leis de Deus. O que nós podemos afirmar é que, seja em atitude, seja em pensamento, seja em emoção, eu tenho a segurança de dizer assim, ó, que eu não fiz nada diferente do que é expresso nas palavras de Deus? Eu, pelo menos, eu não posso. Eu não posso. Eu não tenho condição de dizer isso. Que nada das minhas atitudes, meus pensamentos ou das minhas emoções foram em desconformidade. A gente está sempre errando. A gente, esse permanente aprendizado, esse permanente, essa permanente evolução, ela ocorre justamente em função desses constantes erros, desses tropeços que a gente tem ao longo dessa nossa experiência aqui nesse plano, né. Eu tenho necessidade da indulgência de Deus frente a esses erros que ocorrem sempre na minha vida. Além disso, eu tenho que entender que o estágio espiritual das pessoas aos quais me relaciono é diferente do meu. Por isso eu não posso julgar ninguém. Justamente porque eu não tenho ideia de qual o estágio dessa pessoa, entendeu? No segundo parágrafo ele coloca: "A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consideração que lhes acrescentais. Não, não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com pessoas que não precisam de esmolas, mas de palavras de amor, de consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor." Ou seja, a caridade tem que acontecer para com todas as pessoas, né? Não apenas, não apenas para aquelas que a gente tem maior proximidade, entendeu? Não aquelas, a caridade não pode acontecer para aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, mas para com todos. Os tempos estão próximos, eu continuo a dizer, nos quais a grande fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo regerá os homens. Ela será o único freio e esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois como filhos de um mesmo Pai, não façais diferença entre vós e os infelizes, pois Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezais a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servirem de ensinamento. Logo, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para diferentes mundos inferiores, em harmonia com as suas tendências. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro de vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. O Evangelho está dizendo aqui que nós, no estágio que nos encontramos, necessitamos dessa convivência com espíritos, com espíritos com mais imperfeições que a gente, para que possamos os servirem de ensinamentos, para que possamos trabalhar no entendimento, a compreensão, o perdão. E a partir que tenhamos essa condição, estaremos
num estágio mais evoluído e passaremos a merecer mundos mais evoluídos nesse processo que estamos de aprendizado. Então, essa evolução que a gente tem não envolve só a questão de trabalhar a nossa postura, os nossos pensamentos, é questão também de trabalhar a relação, o relacionamento que a gente tem com a outra pessoa. E nesse processo de relacionamento, a gente também está trabalhando a evolução. Quando a gente não julga o outro, quando a gente entende que o outro está, digamos, dependendo da atitude do outro, a gente fala, pô, de repente ele está num outro estágio desse processo evolutivo, né? E não bater de frente, é entender, é tentar se calar às vezes e, enfim, compreender as diferenças, né? Não se pode dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Considerai o vosso modelo, Jesus. Ou que ele diria se visse esse infeliz ao seu lado? Haveria de lastimá-lo, considerá-lo como doente bem necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer o mesmo, na verdade, mas ao mesmo podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante os últimos momentos que passará na terra. O arrependimento pode tocar seu coração. Se orardes com fé, ele é o vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma perdida e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o a sair do lamaçal, ajudai-o a sair do lamaçal, portanto, e orai por ele. Elizabeth da França, Le Havre, 1862. O que ele diz aqui é que Jesus visualiza essa pessoa como uma criança espiritual. Ele a visualiza na sua pequenez, como um doente necessitado. E, obviamente, lhe estenderia a mão. Então ele diz: se não puder ajudar diretamente, ore por ele. O arrependimento pode tocar o seu coração. 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso arriscar a própria vida. Mas sabe-se que este homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave, né? É aí que ele responde. Essa é uma questão muito grave e que pode apresentar-se naturalmente ao espírito. Responderei segundo a minha condição moral, já que estamos aqui para saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se um inimigo, deve-se então socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditais que seja apenas a morte que se vai arrebatar. Acreditais que seja apenas a morte que se vai arrebatar esse infeliz? Talvez seja a toda a sua vida passada, pois pensai nisto, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos de vida. O homem perdido se volta à sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. É isso, né? É aquele momento que ele percebe que ele vai perder a vida, tudo passa diante dele, né? Naquele momento ele repensa tudo, ele repensa todas as suas atitudes, né? E aí, para fechar aqui, lançai-vos então, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo, e então esse homem que morreria insultando-vos, talvez se atire em vossos braços. De qualquer forma, não é preciso perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, pois salvando, obedecereis a essa voz do coração.
que vos diz: vós podeis salvá-lo. Salvai-o. Lamennais, Paris, 1862. Ou seja, pratique o amor, pratique a verdadeira caridade, ajudando o seu próximo, né? Independente dele estar no caminho do bem ou do mal. Ele é um filho de Deus, como diz lá no início, todos nós somos criaturas de Deus. É isso, meus amigos. Hoje foi rapidinho, né? Foi mais curto. A gente se encontra na próxima semana, iniciando o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Temos muito que conversar. É a primeira parte desse capítulo 12. É isso. Uma ótima semana a todos. Fiquem em paz. Que Deus os abençoe.